Olha, vamos para a página 60, tá bom? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma pequena interpretação sobre o texto, tá bom? Em sua opinião, a resenha fez uma avaliação positiva ou negativa do filme Divertidamente? Então, a resenha foi negativa ou foi positiva? Ele falou bem do filme, ele gostou do filme, o que vocês acham? Aí vocês explicam, tá bom? 2. Segundo a resenha, de que maneira os produtores imaginaram o funcionamento da mente? Isso explica o título do filme em português, Divertidamente? O que vocês acham, gente? Que, eles, né, os produtores, imaginaram como eles imaginaram, né, o funcionamento da mente. Isso explica o nome do título, Divertidamente? Então, eles imaginaram a mente uma coisa alegre, divertida, né? Mesmo colorida, encantada. Então, o título condiz sim com o que foi o filme. Belezinha? Muito bem. Para a autora da resenha, qual é o maior ensinamento do filme? Qual é o maior ensinamento do filme? O que vocês acham? Na minha opinião, né? Assim, ela quis... como a gente aprende, né, a lidar com as emoções e os sentimentos, que a gente tudo tem que ter equilíbrio, não é verdade? Então a gente tem que saber lidar com essas emoções, tá? E tem que equilibrar, tá bom? Então esse foi o ensinamento, né, da autora da resenha, né, da autora, que a gente tem que saber lidar com as nossas emoções, saber lidar com os nossos sentimentos e que tem que ter um equilíbrio. Tá bom? Essa é a maior ensinamento que ela achou do filme, mas que foi contada pela resenhista, de quem fez a resenha. Tá bom? Certinho? Muito bem. 4. Que outro ponto positivo sobre o filme é apontado na resenha? Circule a opção correta. Que outro ponto positivo do filme é apontado? Então, qual outro ponto positivo do filme, gente? A duração do filme? O fato de ser uma animação? A dublagem de voz dos personagens ou a explicação para o Rugrats que não saem da nossa cabeça, que são aquelas musiquinhas que não saem da nossa cabeça. Muito bem, isso mesmo. Agora nós vamos para a página 61, tá bom? 61, ó. Muito bem. Compare a resenha. Isso aqui é só um bate-papo, tá? Compare a resenha lida com a sinopse sobre o filme, presente na página 53. Qual texto apenas descreve a parte da história do filme? Qual representa as opiniões sobre ele? Então, aqui tá pedindo assim, para comparar, né? A sinopse com a resenha. Qual é que descreve só uma parte da história? A sinopse, né? E qual é que representa opiniões dele? Ele dá opiniões, ele fala mais sobre o filme, ele dá mais detalhes. A sinopse ou a resenha? Muito bem, muito bem. A sinopse é só um breve contar da história. Ele conta a história brevemente, sem muito detalhe, sem nada. A resenha, ela conta um pouco do filme, ela conta alguns detalhes, ela elogia, ela dá a sua opinião, né? Isso é uma resenha, tá bom? Certinho? Muito bem. 6. No primeiro parágrafo da resenha, sublinhe o texto que apresenta um resumo da história semelhante ao encontrado na sinopse. Então, vocês têm que voltar lá no texto e grifar, né, a parte onde a história é semelhante ao encontrado na sinopse, que nós lemos, tá? Então, aí vocês colocam lá, tá bom, gente? Grifa lá pra tia Ângela. Ó, a tia Ângela vai até dar uma dica. Fica no primeiro parágrafo, belezinha? Muito bem. Ó, cadê aqui? 7. Agora é sua vez. Reúna-se com um grupo de colegas para escrever uma opinião e um fato sobre os textos que você leram nesse capítulo. Então, o que vocês vão colocar, tá? A tia Ângela vai explicar aqui. Então, gente, aqui no exercício 7, vocês têm que fazer o quê? Vocês têm que colocar um fato e uma opinião, tá? Aqui, por exemplo, no fato, vocês vão colocar o fato. Vocês vão colocar que é fato. A sinopse, ela conta um pouco só do filme, né? E ela descreve só parte do enredo, né?
e um pouquinho, sem muitos detalhes. E a resenha, ela apresenta assim, fala mais um pouco sobre o filme, dá mais detalhe, dá a sua opinião, né? O que mais aqui que a gente pode ver? É um texto mais longo, né? Ele é um texto mais longo do que a sinopse. A sinopse é um texto curtinho, né? E fala pouquíssimo sobre o filme ou o produto que você tá lendo, né? Porque também pode ser filme, pode ser livro, resenha. A gente pode fazer resenha e sinopse de filme, de livro, de CD, de tudo, tá, gente? Então, a sinopse é um texto mais curto, né? Sem muitos detalhes. A resenha é um texto mais longo, com mais detalhes e opiniões, tá bom? Agora aqui na opinião, você vai colocar para tia Ângela assim, se você gostou qual texto você gostou, se foi da sinopse ou se foi da resenha, tá bom? Se você concorda ou não com a opinião do que o resenhista fez, então você coloca isso para tia Ângela, tá bom? Então, ó, fato, você vai colocar o que é sinopse e o que é resenha, né? A diferença dos dois. Na opinião, você vai dar a sua opinião de qual sinopse ou resenha você achou mais interessante, quais foram, qual que é mais interessante quando a pessoa vai ler para saber se deve assistir o filme ou não, entendeu? Se eu ler uma sinopse desse filme, eu vou querer assistir o filme? Ou se eu ler a resenha desse filme, eu vou querer assistir o filme? Então, qual que você, na sua opinião, qual que é melhor você ler? Sinopse ou resenha? Né? E se a opinião da resenhista, se você concorda com a opinião da resenhista, que ela deu lá, né, na resenha, se você concorda ou não, aí você vai escrever para a tia Ângela aqui, certinho? Belezinha? Muito bem, agora a gente vai para a página, acabou, né, gente? 62. Não, vamos até 61, certinho, até 61, tá bom, gente? Acabou, belezinha? Tchau, tchau, até amanhã. Beijos.